Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Desejo a vocês uma ótima semana, que possamos, prosseguir aí com saúde e aprendendo mais. Hoje a nossa aula de matemática, vamos falar sobre milhar, né? Semana passada a gente falou sobre centenas e dezenas exatas, e a gente vai falar sobre milhar. O que seria milhar, professora? Então, esse desenho que a tia colocou aí, ele é representado no material dourado, que é aqueles materiais de madeirinha que a tia explicou para vocês na aula passada sobre isso. Que um cubo grandão, igual esse daí, representa milhar, representa 1000 unidades, certo? Sabemos que 10 dezenas ou 1000 unidades corresponde a 1 milhar, ou seja, 1000 unidades, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aí a tia colocou aí no desenho assim, ó. Que existe um cubo grandão, né? Que é 1 milhar, ou 10 dezenas, ou 10 centenas, ou 1000 unidades, certo? A gente tem também a placa, que representa uma centena, 10 dezenas, ou 100 unidades, certo? Temos também a barra, que representa uma dezena, igual a tia falou na aula passada, ou 10 unidades. Se a gente contar um por um daqueles cubinhos, a gente vai achar aí 10 unidades na barra. E temos o cubinho pequenininho, que é como está aí no desenho, que representa a unidade, uma unidade, certo? É mais ou menos isso daí. Vamos lá. Representando esse número aqui, ó, tá? 1123 no quadro de valor de lugar, que a tia falou dele também na aula passada. Existe esse quadro que a gente distribui número em cada lugar. Cada um tem sua ordem, cada um tem o seu lugar. Por exemplo, o 1123, o número 3 da unidade vai estar onde? Na unidade. Número 2 na dezena, número 1 na centena, porque representa 100. O outro representa uma dezena, número 2, e o 3 representa uma unidade. E o UNT, esse primeiro aqui de 1000, é o que? Representa 1000, né? Então, seria uma unidade de milhar. Então, ele tá aí no quadradinho certinho, né? Do 1000 no nosso quadro de valor de lugar, certo? Continuando aqui, nós podemos observar também que o sistema de numeração é um sistema de posição, pois cada algarismo depende de um lugar, de uma ordem que ele ocupe, para poder a gente saber o que ele é, se ele é uma unidade, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar. Representando mais uma vez o número aí 1230, o número agora 1235, a gente pode observar aí que a gente conta as ordens, primeiro começando da unidade, né? Começando do último número, né? O número 5 não é unidade, não é 5 unidades? Então, ele representa a primeira ordem. Depois, na dezena, qual que é a ordem? Segunda ordem, 3 dezenas ou também 30 unidades, ok? Temos também o número 3, o número 2 agora, que representa a terceira ordem, que também é 2 centenas, 20 dezenas ou 200 unidades, ok? Temos também a quarta ordem, né? Que é aí no 1000, que a gente está aprendendo hoje, que seria uma unidade de milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades, ok? Continuando aqui, nós temos para nossa semana nossas atividades que falam assim. A gente vai aumentar aqui para vocês verem, bonitinho. O que acontece? Tá assim, ó. Pede pra gente fazer o quê? Pintar o quadro que representa o número indicado em cada item. Tá escrito por extensos, que quer dizer que é escrito por letras, né? E tem os algarismos embaixo. 1002, qual que seria? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Você vai pintar o que é o 1002. E na letra B? 2109, que você vai pintar o que representa essa numeração escrita por extenso. Qual que seria? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O que vocês acham? Na letra C, tá assim. 4020, qual que seria? Você vai pintar também, de acordo com o que tá pedindo. Na D, 3143, seria qual número? Pinte também, o 3143, tá? Observe direitinho para você não pintar errado. Na 2, vai falar pra gente
escrever os números usando os algarismos. Então, agora vai escrever, eles estão escritos por extenso, pelas letrinhas, e agora você vai escrever com os números, algarismo, certo? Então, tem o 1247, vai escrever com o número. Como que vai ser? Vamos lá, tá? 1247. Escrever com os números esse numeral. Lembrando que quando você coloca o 1000, você tem que colocar um pontinho para continuar os outros números. Igual tá na número 1, certo? Coloca um pontinho, por exemplo, tem 2140, 1247. Aí você vai colocar o pontinho depois do número 1, que representa o 1000, certo? Continuando aqui, coloque os algarismos, no número 3, tá? Coloque os algarismos no lugar correto da tabela abaixo. Aí temos aí, lembra que a tia falou que tem 4 lugares aí, tem a unidade, a dezena, a centena e quando tem o U e o M, quer dizer que é o quê? Unidade de milhar, o que a gente tá aprendendo hoje, sobre milhar, sobre o 1000, unidade de milhar. Então, você vai colocar cada um na sua ordem, cada um na sua classificação. Lembrando que a quarta ordem representa a unidade de milhar, a terceira ordem representa a centena, e a segunda ordem representa a dezena, e a primeira ordem representa a unidade. Então, você vai colocar de acordo com todos os numerais que estão aí. Temos o 1119, o 1225, 2714, 3000, 4507, 5414, 6313. Então, colocar de acordo com o que está pedindo, cada um no seu lugar. Unidade de milhar em unidade de milhar, centena em centena, dezena em dezena e unidade em unidade. Lembrando das ordens que cada um representa. Primeira, segunda, terceira ou quarta ordem, ok? Continuando aqui, nós estamos aqui na número 4 da próxima página que fala assim. Observe o número 2345 e responda o que se pede. Vai perguntar na letra A. Qual é o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Qual que vai ser? O 2, o 3, o 4 ou o 5? O que vocês acham? Que representa a ordem de unidade de milhar. A tia falou, né? A unidade de milhar representa onde fica a quarta ordem. Então, você vai olhar aí qual que é a quarta ordem da letra A e colocar aí na frente. Na B, qual é o algarismo que ocupa as ordens das centenas? Qual que vai ser, meninos? A centena. Lembrando que a centena é a terceira ordem, ok? Vocês vão colocar aí também. Na número 4, qual é o algarismo das dezenas? Das dezenas, qual que vai ser, meninos? O que ocupa a segunda ordem. Quem respondeu segunda ordem tá, ó, certinho. Letra D. E das unidades, qual que é o numeral? Você vai colocar. Lembrando que unidade está na primeira ordem. Muito bem, meninos. Na letra E. Qual é a quantidade de ordens que temos? Qual é o algarismo da quarta ordem? Qual que seria? E aí? Na G, qual é o algarismo que ocupa a segunda ordem? Qual que seria? Lembrando que a segunda ordem tá na dezena, certo? Qual é o algarismo que ocupa a primeira ordem? A primeira ordem está na unidade, certo? E qual é o algarismo que representa a terceira ordem, que é a centena? Qual que vai ser, meninos? Certo? Dá para vocês fazerem direitinho, tá fácil, não tá? Na próxima questão tá assim, número 5. Complete os quadrinhos correspondentes com os números que vêm logo antes de... Qual é o número que vem antes? Antecessor, que vem antes desse número. Do 2341 e depois antes desse que vem antes de 2341, qual que vai ser? Então, você vai colocar, né? Vamos um exemplo dessa aí. 2341, qual que vem antes? 2340. E antes do 340, vai ser qual? Aí você vai colocar, ok? Na B. Com os números que vêm antes e logo depois. Você vai colocar os números que vêm antes desse aí e o número que vem depois. Então, vem o antecessor que vem antes e o sucessor que vem depois, certo? Vocês vão colocar aí de acordo com os numerais que tem. Temos aí 1409, você vai colocar os números que vêm antes dele. E o 2127, que vem depois, ok? Número 6.
Faça a representação dos números apresentados no quadro valor de lugar. Na letra A tem 3 na quarta ordem, 2 na terceira ordem, 0 na segunda ordem e 5 na primeira ordem. Então, vamos lá. O 5 é unidade, o 0 é dezena, o 2 é centena e o 3 é unidade de milhar. Então, tem que colocar direitinho aí. Lembrando que esse U e esse M aí é unidade de milhar que representa, certo? Na 2, tá assim. 2 na segunda ordem, 3 na quarta ordem, 8 na terceira ordem e 1 na primeira ordem. Lembrando que aí tá, eles mudaram de lugar para você prestar atenção na pegadinha, certo? Temos o 3, que é na quarta ordem, então ele vai ser lá na unidade de milhar. E temos o 2, que é na segunda ordem, então vai ser lá na dezena, certo? Então, vamos lá. Na C, tá assim, 7 na primeira ordem, 4 na segunda ordem, 1 na terceira ordem e 2 na quarta ordem. Então, vocês têm que colocar direitinho aí. Quarta ordem é unidade de milhar, terceira ordem é centena, segunda ordem é dezena e primeira ordem é unidade. Número 4, 9 na terceira ordem, 6 na primeira ordem, 7 na segunda ordem. Colocando certinho cada um no seu lugar. E por último, aqui na letra E, tem 8, na quarta ordem, 9 na terceira ordem, 1 na segunda ordem e 6 na primeira ordem, certo? Não esqueçam. Na 7, tá assim, pinte o quadro correspondente ao número indicado. Qual que vai ser? Ele é maior que 300, tem o 6 no lugar da unidade e tem o 9 no lugar da dezena. Qual que vai ser, meninos? O que vocês acham? Tá fácil isso aí, né? Depois tem, ele é menor que 750, tem um 4 no lugar da dezena, tem um 9 no lugar da dezena. Qual que vai ser, meninos? O que vocês acham? Quero só ver vocês acertando essa, tá? Tem o 6 na próxima, tem o 6 no lugar da unidade, não tem o 4 no lugar da dezena, não tem o 7 no lugar da centena. Então, qual que vai ser, meninos? É maior que 500, é menor que 900, tem o 3 no lugar da dezena. Então, qual que vai ser, garotos? O que vocês acham, meus amores? Então, vamos lá, pintar direitinho. Na 8 aí, tá assim, quem eu sou? É uma pegadinha pra gente também, né? Um é o que é, que é o que é. Tá assim, tenho 3 algarismos, tenho 3. Tenho o 2 na ordem da dezena, quer dizer que é a segunda ordem. Acrescente o 1 ao algarismo 2 e obtenha a unidade. Então, quer dizer que você vai somar 1 mais 2 para você obter qual que é o número da unidade. Depois, nas centenas eu tenho o algarismo 1. Qual número eu vou ser? O que vocês acham? Quero só ver vocês acertarem essa, tá bom? Vamos lá. Continuando, a tia falando, continuando, e já tá no final, hein? É isso, meus amores. Essa é a nossa atividade de matemática para essa semana. Essa semana a gente não tem joguinho na ficha, se eu não me engano, a gente não colocou joguinho. Tá tudo certo, então aproveito para adiantar as atividades para vocês que às vezes tá com algum trabalho atrasado, mandar para a tia, tá bom? E não esqueça, qualquer dúvida pode me chamar, a tia tá aqui para ajudar vocês. Espero ter ajudado vocês e beijo, fica com Deus.